tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, nesse sábado, para a gente falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e aquilo que essa palavra tão poderosa tem para nos ensinar, para nos moldar e para transformar a nossa vida e a nossa caminhada. Eu queria começar esse nosso tempo orando com você. Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por aquilo que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa história. E a minha oração é que o Senhor prepare os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra e colocarmos em prática de forma que isso transforme o nosso dia, a nossa rotina e que nós estejamos sempre refletindo a Tua imagem na nossa caminhada como mulheres aqui neste mundo. Eu oro por isso e peço a Tua graça no nome de Jesus. Amém. Bom, é muito importante a gente olhar para a nossa caminhada como cristãs, como cristãos e lembrarmos que nós temos um chamado. E esse chamado, ele é um chamado para todo cristão, toda aquela pessoa que já entendeu que precisava entregar a sua vida para Jesus e ter uma nova caminhada com um Senhor e um Salvador. E esse chamado é o chamado de nós pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos. E isso é algo que todos nós precisamos ter para alinhar a nossa vida e em qualquer uma das áreas que nós estivermos atuando. Agora, qual é o chamado de cada mulher? O que é o chamado de cada mulher, além do chamado de mulher como cristã? E eu gostaria de ir com vocês até Gênesis, para nós entendermos exatamente qual é o nosso chamado, qual é a nossa posição, e isso vai fazer muita diferença em toda a nossa caminhada na vida cristã, na vida como esposa, como filha. E eu gostaria que vocês abrissem comigo em Gênesis 1, 26 e 27, onde tudo começou. Porque Deus nos dá essas instruções do nosso papel lá no começo. E nós precisamos, nos dias de hoje, onde nós estamos cercados de tantas informações, de tantos barulhos, de tantos princípios e ideias, e olharmos para a palavra de Deus para nós não perdermos o foco daquilo que é realmente o motivo e o porquê do qual Deus nos criou. E eu queria ler com vocês. E diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E é muito interessante nós olharmos que ele criou homem e mulher. E é difícil a gente imaginar o que significa isso, mas Deus criou o homem com as suas características, com os seus dons e talentos, e criou a mulher com os seus dons e talentos, com as suas características, para que juntos eles refletissem a imagem dele aqui nesse mundo. E eu fiz uma imagem aqui, não sei quanto que vocês vão conseguir ver, para ajudar a gente a ter um pouquinho essa ideia de como precisa de dois, de um homem e de uma mulher, com as suas características para refletirem talvez um pouquinho do que é a imagem de Deus. E essa é uma das tarefas que nós temos. Mas ele continuou um pouquinho à frente e ele colocou mais um pouquinho a instrução dele lá em Gênesis 2, 18. Só na próxima página correu um pouquinho e disse o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí a gente vê uma coisa a mais, né? O homem e mulher, características. E agora ele fala da mulher como sendo a auxiliadora idônea. E quando nós olhamos para esse papel, para essas características que ele dá para nós mulheres, nós precisamos entender que essas características têm um poder tremendo em toda a história, em toda a comunidade, em toda a igreja, em toda a família, em todo o núcleo familiar,
porque nós precisamos nos lembrar que, como mulheres, esse papel é fundamental em toda a história e nós não podemos perder isso de mente, perder isso na característica da nossa maneira de viver. E ele fala dessa questão de nós refletirmos a imagem dele e de sermos depois auxiliadoras idôneas. E quando nós olhamos para o que significa uma auxiliadora, o próprio dicionário diz, ela é uma assessora, uma colaboradora. Uma auxiliadora é alguém que auxilia alguém. Então nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque hoje existe um movimento muito grande onde nós queremos tomar frente, nós queremos igualdade. E a igualdade é perigosa, porque a igualdade mexe na imagem de Deus. Porque para a imagem de Deus ser refletida aqui, nós precisamos lembrar que é o homem com as suas características e a mulher com as suas características. E ele também falou idônea. Idônea no dicionário é que expressa confiança, moralmente adequada e apta. E quando a gente olha para isso também, nós vemos que são características fundamentais para o bom andamento de uma família, para o bom andamento de uma igreja, quando nós mulheres entendermos que nós precisamos preservar as características que Deus falou que nós devemos ter. Nós não podemos nos envolver com os negócios dessa vida e achar que as ideias e as propostas que nós temos nos dias de hoje, que elas são melhores, elas são mais interessantes, porque de fato elas podem ser até mais interessantes para nós, por conta da nossa maneira de ser. A gente fala, é isso mesmo, nós temos que ir, quando a Bíblia já falou, olha, é para vocês exercerem com excelência esse papel de auxiliadora, aquela com quem o seu marido vai ter uma assessora, seja na igreja, seja na família. Olhe para essas características aonde você estiver e não se esqueça disso, porque ela é assessora, colaboradora, sendo idônea, ela expressa confiança, ela moralmente adequada e ela é apta. E isso é muito importante. Outra característica que é fundamental a gente pensar, e ela está escrita lá em 2 Coríntios 5:20. E a gente pode olhar rapidinho lá, em 2 Coríntios 5:20, e que diz o seguinte aqui: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores, o embaixador ou a embaixadora, porque embaixatriz é a esposa do embaixador, mas a embaixadora é aquela que representa uma nação. E nós não podemos esquecer isso e olhar para isso como um privilégio muito grande de alguém que está vindo de outro lugar representando uma outra pátria. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir numa embaixada. Teve uma época que tirar o visto americano aqui no Brasil, você de fato ia na embaixada. E uma vez eu fui tirar o visto e tive a oportunidade de entrar numa embaixada. Hoje você entra só numa área reservada para visto. Dentro dessa embaixada, o carpete era americano, a água era americana, o café era americano, os móveis eram americanos, o cheiro do lugar era o cheiro do país. E isso para mim falou muito forte, porque como embaixador, aquele lugar é território americano. E nós precisamos lembrar dessa característica forte de embaixadoras, aquelas que estão representando uma outra pátria. Só até aqui já é muita coisa que nós precisamos estar atentas em relação ao nosso papel, ao nosso chamado nessa terra. O embaixador, ele está aqui para trazer as realidades, as normas, as regras da outra pátria. E para isso nós precisamos conhecer muito bem essas normas, essas regras, essas instruções. Quando
o país, vamos usar o Brasil, passa por um problema enorme. As pessoas que estão ali na embaixada americana, elas não recorrem ao nosso governo brasileiro para ajuda. Elas recorrem à ajuda do país da onde elas vieram. E nós precisamos nos lembrar disso, que nós temos um Pai, nós temos um Deus, nós temos um presidente, um governador maior a quem nós precisamos recorrer em tempos difíceis. E quando a gente volta lá para Gênesis, a mulher que era a auxiliadora idônea, assessora, colaboradora, apta, aquela que expressava confiança, ela se perdeu com os negócios dessa vida. E ela ouviu a serpente, que é Satanás, que ele tem como objetivo roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira e ele, com sua sagacidade, envolveu Eva na mentira. E ela não só cobiçou, desejou, comeu, como ela corrompeu a Adão, fazendo com que todas essas características que a gente tinha acabado de ver no capítulo 1, elas fossem todas por água abaixo. E nesse momento, essa comunhão que eles tinham com Deus perfeita se desfez. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, Ele, na sua graça, na sua misericórdia, nos enviou o seu Filho. E o seu Filho veio e morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter essa comunhão perfeita restaurada com Deus, que é o Senhor da nossa pátria. E nós, com tudo isso, continuamos com essas características todas. E nós, com essas características, como auxiliadora, idônea, embaixadora, exercendo o papel de filha, de esposa, mãe, mulher, professora, vizinha, manicure, tantas são as características que nós exercemos nos nossos dias. Nós não podemos esquecer de manter essa linha daquilo que Deus nos criou para ser, para que nós possamos representar nesse mundo que nós vivemos. E para isso nós precisamos estar muito alinhados com a nossa pátria. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós falamos, com aquilo com que nós aceitamos quando a gente vai num salão de beleza, quando você está conversando com a sua vizinha, e nós acabamos aceitando aqueles conceitos como verdade ou algum tipo de sabedoria, porque isso faz com que a gente desvie o nosso caminho de representar uma outra pátria aqui. E para isso nós precisamos voltar para a palavra de Deus, porque isso daqui é um manual de vida que Ele nos deu. Aqui tem tudo que nós precisamos para conhecê-lo e nos mantermos firmes, fiéis no nosso propósito, no nosso chamado. Oséias 6,3 diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Nós precisamos estar atentos a isso, para refletirmos essa imagem. Nós precisamos conhecer a palavra. Salmo 1 fala sobre nós andarmos ali na palavra, meditando de dia e de noite, e nós não podemos nos esquecer disso. Gaste tempo com a sua palavra. Salmo 19 fala sobre a nossa alma estar saudável por conta da presença de Jesus e de sua palavra na nossa vida. Por favor, considere isso. Pense no poder que tem esse chamado de Jesus, para que nós possamos refletir a imagem dele como mulheres aqui na terra. Não vamos perder isso de mente. É uma missão enorme, é uma missão linda que reflete a imagem de nosso Deus. E eu quero terminar dizendo: é tempo da mulher de fé bíblica retomar o nosso território. Nós conhecemos o Criador, nós temos o seu manual de instrução. Se não mostrarmos a imagem feminina de sua criação, ninguém irá. Mas se mostrarmos, será um testemunho profundo
para um mundo observador e necessitado. Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse tempo, muito obrigado pela Tua palavra, que ela é poderosa, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigada porque nós podemos recorrer ao Senhor e que mesmo em meio a esse mundo perdido, com tantas lutas às quais nós estamos sujeitas, nós podemos recorrer ao Senhor e sermos representantes, sermos voz de paz, de salvação, porque nós passamos por todas as coisas desse mundo, mas nós podemos nos manter firmes, porque nós temos os nossos pés sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Muito obrigada pela Tua palavra. Nos leve a olharmos para essas verdades e decidirmos sermos realmente representantes fiéis do Senhor, refletindo a imagem de Deus nos dias de hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe você.